Então, falando já de Haddad, vamos falar de IOF, só tem um projeto, né, a respeito, mas eu queria saber do senhor, como um parlamentar do Partido Liberal, que o PL, como a maior bancada do Congresso, ele não foi convidado para a reunião que teve com a Haddad e Hugo Mota no domingo. Né? O próprio líder do PL, Sócrates, confirmou isso no domingo. E como o senhor avalia isso? Isso é meramente protocolar ou existe uma mensagem nisso? É que, na verdade, né, o Hugo Mota ele estava buscando uma alternativa que estava sendo, digamos assim, anunciada pelo Haddad para a questão do aumento do IOF, porque o aumento do IOF repercutiu muito mal, foi uma medida muito ruim, até porque o IOF, né, fugindo aqui um pouquinho só para explicar sobre por que o IOF foi tão ruim, repercutiu tão mal para a opinião pública. O IOF é um imposto extrafiscal, ele não tem fins arrecadatórios, é fim regulatório, é fim para regular a economia, para combater a inflação, para proteger a indústria nacional. E ele foi utilizado pelo Haddad, que ele é muito incompetente, esse governo é uma mistura de incompetência com irresponsabilidade. Ele aumentou o IOF com fins arrecadatórios, para arrecadar 61 bilhões em 2 anos. A previsão era que para esse ano seria 20,5 bilhões. E é evidente que isso daí repercutiu muito, muito mal, até porque o IOF ele é aumentado por decreto, e nós protocolamos um PDL, eu fui um dos também autores de um PDL, para assustar essa medida arbitrária, atrapalhada desse governo. E o Gumota buscava uma alternativa, já que o Haddad tinha dito que ele avaliaria um outro tipo de medida para compensar isso. Só que ele veio com uma proposta muito pior. Ele veio com mais imposto pelo imposto, trocou mais imposto pelo imposto. Porque ele veio com uma série de medidas, como, por exemplo, tributação de 5% sobre imposto de renda de títulos como LCI, LCA, CRI, CRA, que são títulos que são utilizados. Por exemplo, eu tenho CDB. CDB ele é amparado em um desses títulos, se eu não me engano, é o LCI. E as pessoas, às vezes, investem nesses tipos de títulos para ter uma rentabilidade um pouquinho maior do que a poupança é muito ruim. E, além disso, o LCA, por exemplo, o LCA ele financia parte do agro. Então, isso daí acaba também sendo muito prejudicial para o agronegócio. E eles queriam ter uma outra alternativa. Só que a alternativa que foi proposta é pior do que a que estava sendo já colocada para nós. E Hugo Mota fez essa reunião para entender qual seria, mas também viu que é muito ruim. Hoje, o próprio Hugo Mota já deu declarações de que o pacote, esse ajuste fiscal, é péssimo, é muito ruim. Ele aumenta, por exemplo, a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido de fintechs, equiparando a de grandes bancos. As fintechs são as financeiras, né, que elas vão perder a competitividade com os grandes bancos. Já não tem. Um governo que fala tanto que é contra os grandes banqueiros, mas na verdade está favorecendo os grandes banqueiros. E por isso que nós estávamos hoje lá questionando o ministro, ele ficou muito irritado com a minha fala, com a do deputado Nicolas também, e nos chamou de moleque. Olha, eu vim para aqui, para a sala, eu vim para o meu gabinete, para entrar para falar com vocês, e aqui não parava de tocar meu telefone. Ele me chamou de moleque várias vezes, falando que eu estava fazendo molecagem, não sei o quê, e atacando o Bolsonaro, nos atacando. Aí eu tive que voltar lá e responder a esse responsável. Eu falei, moleque, é você. Moleque, é você que aceitou um cargo dessa magnitude de ministro da economia, tendo só feito 2 meses de economia. Moleque, é você. Mas qual é o motivo da molecagem? Qual é o mérito da questão? Por que ele chamou vocês? O senhor Porque e ele o não gostou das ministro? verdades que eu trouxe. O que acontece? O governo Bolsonaro deixou um superávit primário de 54 bilhões. Uhum. O governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia. O Haddad, no primeiro ano do governo Lula, fez o maior déficit fiscal da história. 230 bilhões. E eu falei que esse déficit fiscal, esse rombo, é fruto de uma série de medidas atrapalhadas que eles vêm fazendo desde o final do governo Bolsonaro, porque quando o Bolsonaro perdeu a eleição, quando eles ganharam a eleição, o que eles fizeram? Apresentaram uma tal da PEC da transição, que era uma PEC que furava o teto de gastos para fazer com que o governo pudesse gastar 200 bilhões a mais, fora do teto de gastos, né? Com a alegação de que era para pagar benefícios sociais, uma mentirada danada. E aí,
Eles, além disso, colocaram um dispositivo para acabar com o teto de gastos, implementaram o arcabouço fiscal, que aumenta a capacidade de gasto público, atrelando ao aumento da receita, e a isso o que faz? Aumento de impostos para poder financiar todas essas despesas, e uma série de outras medidas, a própria reforma tributária, que vai fazer com que o Brasil tenha o maior imposto sobre o consumo do mundo, e diversos outros aumentos de impostos que foram promovidos pelo governo para poder equilibrar as contas públicas. E eu falei, vocês são irresponsáveis, porque vocês estão pensando em equilibrar as contas públicas pelo lado da receita, mas não corta a despesa. E aí, eu saí, fui em outra comissão, vim aqui para poder atender vocês, e aí fui informado que ele estava me chamando de moleque por essas questões, dizendo que, na verdade, o superávit primário do governo Bolsonaro era um superávit artificial, que ele deixou conta para o próximo governo pagar, aquela ladainha toda que eles falam.